Capítulo 22. Resolução de problemas e investigações matemáticas. A borda do tanque. André é um criador de peixes e está planejando construir 3 tanques para a criação de tilápias. Ele pretende fazer 3 tanques diferentes em forma de cubo, com medida de arestas 4, 8 e 10 metros. Na borda dos tanques, ele colocará pedras, como ilustrado no esquema a seguir, em que a parte cinza representam as pedras. Vamos ajudar André a calcular a quantidade de pedras que ele utilizará na borda desses tanques. Considere que o esquema acima representa a borda de um tanque de 6 metros de lado. Então, reparem o seguinte, ó. A parte cinza são as pedras e a parte azul é a água. A parte azul, ó, é composta por 6 quadradinhos. O que significa isso? 6 metros de lado, ok? 6 por 6, então tem 36 metros aqui de área azul. Aí vem a questão 1. Represente na malha quadriculada a seguir as bordas do tanque que tenham 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros de lado. Então, primeiro, eu vou fazer, então, o tanque com 1 metro de lado, ou seja, eu vou pintar um quadradinho de azul, que eu tenho cada quadradinho como se fosse 1 metro de lado, ok? E agora, eu vou fazer a parte cinza, que seriam as pedras, tá? Como eu não tenho cinza, eu vou fazer em marronzinho aqui. Então, para um tanque com 1 metro de lado, foram necessários 8 pedras cinzas. Agora, com 2 metros de lado, então, eu vou fazer um quadradinho 2 por 2. Ou seja, com 4 quadradinhos aqui. Vamos ver quantas pedras ele vai precisar. 4, 8, 9, 10, 11, 12 pedras. Agora, um tanque com 3 metros de lado, então, eu vou pintar um quadradinho 3 por 3. Agora, eu vou ver quantas pedras cinza ele vai precisar. Então, aqui, ó, 5, 10, 13, 16 pedras cinzas. E, por último, um quadradinho 4 por 4. Então, tem 4 de um lado, 4 do outro. Agora, a parte cinza, que eu estou representando por marrom. Então, ó, aqui foram, na figura de número, aqui eu vou batizar como figura de número 1, número 2, número 3 e número 4. Eu vou colocar esses números aqui em cima, que é a posição, primeiro, segundo, terceiro e quarto, por quê? Porque eu vou precisar desses números para fazer um cálculo daqui a pouquinho, tá? Então, vamos ver a quantidade de quadrados de pedras, né? Quadrados cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5 mais 5, 10, 11, 12, 13, 16 aqui. 6, 12, aqui eu vou ter 20. Então, daqui a pouco a gente vai associar a posição da figura com a quantidade de pedras. Com o número 1, eu preciso pensar em um cálculo para chegar em 8. Com o número 2, né, de segunda posição, um cálculo para chegar em 12. E assim sucessivamente. Item 2. Complete as 4 primeiras linhas da tabela a seguir com os dados que você obteve na representação anterior. Então, o que nós vimos? O tanque com 1 metro de lado, quantas pedrinhas cinza iria precisar? 8. Com 2 metros de lado, nós vimos lá atrás que são 12 pedras.
depois vinha o 16 e depois o 20, ok? Então, nós temos que agora associar uma fórmula a isso para que a gente consiga descobrir quantas pedras cinzas eu vou ter com um tanque de 8 metros de lado, com 10, com 18 e com 25, sem precisar fazer o desenho. Então, eu preciso associar uma fórmula em que eu use o número 1 e o resultado dê 8. Eu use a mesma fórmula no número 2 e o resultado dê 12, para eu conseguir fazer todos os cálculos. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa, algum cálculo, um raciocínio para montar essa fórmula. Então, a gente já pode responder até no item 3, né? Como você deve proceder para calcular a quantidade de pedras na borda desse tanque? Então, já passando aqui a fórmula para vocês, eu poderia dizer 4x mais 4. Aí você fala assim, o que significa isso, professora? O que é esse x? Esse x é a posição, ou seja, o tanque número 1, troca o x por 1. 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Ó o 8 aqui. Agora, troca o x por 2. 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Agora, troca o x por 3. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Troca o x por 4. 4 vezes 4, 16, mais 4, 20. Agora, eu vou continuar. Troca o x por 8. 4 vezes 8, 32, mais 4, 36. Troca o x por 10. 4 vezes 10, 40, mais 4, 44. 4 vezes 18. 18 com 18, 36, com 36, 72. Mais 4, 76. 4 vezes 25, 100. Mais 4, 104. Cordas na circunferência. Então, numa circunferência, nós temos o raio, que é quando ele vai do centro da circunferência até uma extremidade. Temos o diâmetro, quando ele pega duas extremidades da circunferência e passa pelo centro. E temos uma corda. Uma corda, ela pega sempre duas extremidades da circunferência, mas ela não precisa passar pelo centro necessariamente. O diâmetro também é chamado de corda. Mas nem toda corda é diâmetro, porque para ser diâmetro tem que passar pelo centro da circunferência. Já para ser corda não precisa, basta que tenham 2 pontos. Então, olha só, quantas cordas podem ser definidas de modo a unir 2 a 2 os pontos destacados em uma circunferência, se nela estiverem assinalados? Então, aqui, 2 pontos. Então, se eu ligar aqui o A ao B, ó, uma corda. Ok? Então, eu já vou colocar aqui uma corda. Agora, eu tenho 3 pontos. Vamos ver quantas cordas a gente consegue traçar? 1, 2, 3. 3 cordas. Agora, eu tenho 4 pontos, perdão. Vamos ver quantas cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu tenho 5 pontos. Vamos ver quantas cordas a gente consegue traçar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando alguma aqui. 10. 10 cordas. Item B.
Suponha que foi escolhida determinada quantidade de pontos sobre uma circunferência. Como você faria para calcular o total de cordas que poderiam ser traçadas unindo os pontos 2 a 2? Então, aqui a gente tem que chegar num raciocínio para descobrir a quantidade de cordas. Então, um raciocínio aqui bem interessante é o seguinte: nós vamos pegar a quantidade de cordas que saem de cada ponto, multiplicar pela quantidade de pontos e dividir por 2. Por exemplo, quantas cordas saem do ponto C? 2 cordas. Quantas tem no total? Quantos pontos tem no total? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Agora aqui, ó, quantas cordas saem de cada ponto? 3 cordas. Quantos pontos tem? 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Quantas cordas saem de cada ponto? 4. Quantos pontos tem no total? 5. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Então, a gente pode colocar aqui, ó, multiplicamos a quantidade de cordas que saem de cada ponto pela quantidade de pontos na circunferência. Em seguida, dividimos o resultado por 2. Aí, nós teremos a quantidade de cordas em cada circunferência. O ângulo formado pelas bissetrizes de ângulos adjacentes. Então, o que seriam ângulos adjacentes? São ângulos que formam 180 graus e têm um lado em comum, tá? Então, aqui, eu poderia imaginar o seguinte: eu tenho o ângulo AOP e o POB. Juntos têm 180 graus e o OP é um lado em comum. Então, eles são adjacentes. Então, vamos ver aqui. O que se pode dizer sobre a medida do ângulo formado pelas bissetrizes OR e OS, ou seja, a medida do ângulo ROS. Então, aqui eu tenho duas bissetrizes. Aqui eu tenho 180 graus, certo? Ele tá falando que OR e OS são bissetrizes. Aqui tá o OR, aqui tá o OS. O OR está dividindo esses dois ângulos em medidas iguais. E o OS está dividindo esses outros dois também. Como aqui tem 180 graus, o ROS, ele está com a metadinha de um ângulo que foi cortado por uma bissetriz e a outra metadinha cortada pela outra bissetriz. O que isso significa? Que aqui eu tenho 90 graus. Então, o que nós podemos dizer aqui? Que nesse aluno, ou nesse ângulo, a medida ROS é igual a 90 graus. Ops, eu não tô gravando? Não acredito. Tô.